Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Isabela Mendes e estamos iniciando hoje nossa terceira aula de língua portuguesa. Por isso, desde já, eu convido você, estudante, a nos acompanhar aqui através do canal, se inscreverem e também deixar informações nos comentários sobre a vida escolar de vocês, como o nome, a série e a escola que vocês estudam. Então, vamos iniciar a nossa aula hoje fazendo a correção da atividade que foi solicitada para vocês na semana passada. Vocês lembram que nós estudamos sobre a história do jornal, como os jornais surgiram, o jornalismo e também como esse veículo de comunicação foi sendo, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, ele foi se modernizando, né? E se atualizando de acordo com cada tecnologia, com cada mídia que ia surgindo, até se tornar os jornais que nós conhecemos hoje, tá certo? Então, vamos lá analisar a primeira questão, que diz o seguinte: de acordo com a história do jornal, responda. Segundo dados históricos, podemos afirmar que o primeiro registro de um jornal recebeu o nome de Acta Diurna, né? Como vocês viram na aula passada, o primeiro jornal possuía então esse nome, Acta Diurna. Letra B. Cite os nomes das principais tecnologias que facilitaram na disseminação dos jornais. Então, além da Acta Diurna, né, teve também a prensa de papel de Gutenberg, o telégrafo de Samuel Morse, o rádio, a televisão, computadores e até mesmo a internet, né, todos esses meios facilitaram, né, na disseminação dos jornais. A segunda questão, vocês deveriam ter mencionado os conteúdos que geralmente aparecem nos editoriais dos jornais, né, como economia, ciência, tecnologia, meio ambiente, esporte, cultura, moda, turismo e outros, certo? Então, nesta questão, não era necessário que vocês colocassem todos ou a maioria dos conteúdos, mas se você colocou alguns desses, então está correto, tá certo? A terceira questão, né, foi solicitado que vocês, de acordo, né, com os jornais e as revistas, colocassem os objetivos, né, desses meios de comunicação. E quais são os objetivos, tanto dos jornais quanto das revistas? Né, são justamente tanto informar, né, quanto entreter ao público, né, e até mesmo apresentar uma interpretação sobre determinada informação, tá certo? A quarta questão, vocês deveriam ter preenchido essas lacunas utilizando ver para verdadeiro e F para falso. Todas as alternativas estão de acordo, né, com textos jornalísticos. Então, a primeira diz o seguinte: os textos jornalísticos são textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Portanto, essa alternativa está verdadeira. Segunda, os textos informativos relatam os fatos de uma forma mais objetiva possível. Já os textos opinativos expressam um ponto de vista a respeito de um fato ou de um assunto. Verdade também, né? Os textos informativos sempre buscam ser objetivos, sucintos naquilo que eles querem passar para o público. E os opinativos, como o próprio nome já se diz, expressam um ponto de vista a respeito de algo. A terceira alternativa diz o seguinte: a carta de leitores são textos enviados pelos leitores de um jornal ou até mesmo de uma revista. É uma forma de interatividade, portanto, alternativa verdadeira, né? Inclusive, esse é um meio, né, como a alternativa já vem citando, que os leitores encontram de interagir com esse meio de comunicação. E a última alternativa diz o seguinte: na maioria dos textos jornalísticos,
há a presença de marcas de opinião pessoal do autor. Então, alternativa falsa, né? Apesar que, na aula passada, nós vimos que em alguns textos jornalísticos, né, há a permissão em que o autor pode colocar a opinião dele, mas nesse caso não são a maioria dos textos, mas alguns, tá certo? A quinta questão foi solicitado que vocês procurassem, né, no dicionário, seja no dicionário físico ou até mesmo virtual, né, através da internet, o significado dessas duas palavras, disseminação e desinformação. Então, a disseminação significa o quê? Essa palavra tão utilizada, né, principalmente nesses meios de comunicação. Significação ou efeito de disseminar, ou seja, espalhar em vários lugares, que se propaga ou se difunde, propagação, difusão, a disseminação de novas ideologias políticas, né? Já a desinformação é a ação ou efeito de desinformar, uma informação inverídica ou errada, que é divulgada com o objetivo de induzir, muitas vezes, em erro, ou seja, falta de conhecimento. Tá certo, pessoal? Então, nós encerramos a correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham se saído bem. E agora, nós vamos começar estudando o conteúdo da aula de hoje, né, que é o seguinte. Como vocês podem ver aí no slide, o tema da aula é posicionamento crítico, liberdade de expressão versus discurso de ódio. Analisem comigo essas duas imagens que aparecem aí para vocês. A primeira, né, é sobre a liberdade de expressão, que diz assim: é a garantia assegurada a qualquer indivíduo de se manifestar, buscar e receber ideias e informações de todos os tipos, com ou sem a intervenção de terceiros, por meio de linguagem oral, escrita, artística ou qualquer outro meio de comunicação. Já o discurso de ódio é caracterizado como qualquer ato de comunicação que inferiorize ou discrimine uma pessoa. Então, se vocês observarem, ambos os personagens, tanto da primeira ilustração, da garotinha, quanto da segunda ilustração, desse jovem, ambos estão falando, estão se colocando. Vejam que eles estão com suas bocas abertas, né? O que mostra que eles estão se posicionando sobre algum assunto. Mas se vocês prestarem bem atenção na segunda ilustração, os objetos, as imagens, os símbolos que estão saindo da boca desse personagem, será que são positivos? Pelo que parece, não são, né? E nós vamos ver agora o porquê que isso acontece, né? Então, o que é, professor, a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, ela é considerada um direito básico de todo ser humano. Então, eu tenho a liberdade de me expressar. Você que está assistindo a essa aula, aí da sua casa, você também tem essa liberdade, né? As pessoas que fazem parte do seu círculo próximo de amizade, seus familiares, e até mesmo as pessoas que não fazem parte desse círculo próximo do seu convívio, possuem o direito de se posicionarem a respeito de qualquer assunto. Elas podem dar opiniões, falar o que elas pensam a respeito de qualquer assunto. Isso é ter liberdade de expressão, né? E falar sobre esse assunto, pessoal, é lembrar, né, que o nosso país, o Brasil, passou por um processo chamado processo de redemocratização. Mas o que é isso, professor? O que é uma redemocratização? Traduzindo, né, de uma forma mais simples, a democracia do nosso país precisou passar por um ajuste, ser reajustada. Mas, professora, quer dizer que o Brasil
nem sempre foi considerado como um país democrático? A resposta para essa pergunta é não. E sabem por quê? Porque durante muito tempo, né, por pouco mais de 2 décadas, mais de 20 anos, nós sofremos, né, com a chamada ditadura militar. E durante esse período, né, que não foi rápido, como vocês viram, as pessoas sofreram muito, porque elas não podiam, era proibido que elas se expressassem livremente. Mas se elas fizessem isso, o que era que acontecia? Muitas vezes, né, elas poderiam passar por graves consequências, como até mesmo atos violentos. Então o Brasil, né, enfrentou esse momento tão difícil que foi a ditadura militar, onde as pessoas não eram proibidas de se expressarem livremente. Mas hoje, você, todas as pessoas possuem a liberdade de se expressar. Mas o que é que acontece? Muitas pessoas utilizam dessa liberdade para disseminarem, espalharem, principalmente na internet, o chamado discurso de ódio. O que é isso, professor? O que é um discurso de ódio? Discurso de ódio acontece quando as pessoas utilizam palavras ofensivas, discriminatórias, preconceituosas, racistas, homofóbicas, né? Todo tipo de preconceito, né, que visa causar o mal em alguém, magoar, né, deixar a pessoa triste. Então, tudo isso faz parte do discurso de ódio, né, que muitas pessoas utilizam dessa liberdade para fazer esse discurso negativo. Vejam só aí no slide que está aparecendo para vocês. Há 2 definições. Primeiro, da liberdade de expressão, e o segundo sobre o discurso de ódio. Agora eu peço que vocês acompanhem comigo. Vamos fazer como se fosse uma leitura compartilhada. Eu lendo daqui, da casa de gravação, e vocês daí da casa de vocês. Combinado? Diz assim: a Constituição Federal Brasileira dá garantia à liberdade de expressão em seu 5º artigo e define o termo pela livre manifestação do pensamento, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, sendo vedado o anonimato. Já o discurso de ódio tem por base a discriminação de características como raça, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou de qualquer outro aspecto. Então, como eu expliquei para vocês agora há pouco, todos nós temos esse direito básico, né, pela Constituição Federal Brasileira, que é o direito da liberdade de expressão, né, onde nós podemos nos posicionarmos, nos expressarmos, falar livremente nossas opiniões, com respeito, é claro, né? Já o discurso de ódio tem por base a discriminação, o preconceito. Vejam só esse gráfico que aparece aí na telinha de vocês, né, que mostra um número crescente de denúncias, né, que acontecem no ambiente virtual a respeito desse discurso, dessas mensagens de ódio. Então, temos violência ou discriminação contra mulheres, xenofobia, que é o preconceito, a aversão com pessoas que são de outra nacionalidade, de outra localidade, que não pertence à nossa, o neonazismo, né, a intolerância, o preconceito também, a apologia e incitação a crimes contra a vida, homofobia, racismo, intolerância religiosa. E vejam que números consideravelmente médios, né, que chegam a quase 2.000 casos, né, chegaram até mesmo a mais de 28.000, né, quase 30.000 denúncias desse ambiente virtual
que recebe, então, essas mensagens de ódio. Então, vejam como isso é sério, né? E para ilustrar bem, eu trouxe para vocês 2 exemplos. Vocês podem acompanhar no próximo slide. Então, são 2 pessoas famosas que com certeza vocês já devem ter tido contato nas telinhas, né? Que são 2 atrizes, né? Aliás, uma cantora, que é a Preta Gil, e uma atriz, a Thaís Araújo, como vocês podem ver nas imagens. E ambas foram vítimas de preconceito na internet. E elas também denunciaram as mensagens de ódio que elas receberam, certo? E, inclusive, a Preta Gil fez um desabafo. Vamos ver o depoimento dela? Ela disse assim: ontem fui atacada com diversas mensagens de ódio em minha página no Facebook. Uns atacaram minha cor, meu trabalho, meu corpo, outros tentando fazer piadas de péssimo gosto, apenas para tentar me denegrir ou magoar. Eles assinaram todos os posts com uma hashtag, agiram em bando, são organizados e cruéis. Saibam que esse tipo de ataque só me fortalece. Eu conheço o meu valor, escreveu a cantora em seu perfil. Então vejam só, muitas pessoas no ambiente virtual se utilizam dessas palavras negativas, preconceituosas, discriminatórias, né, com o objetivo, como a cantora citou, de denegrir ou magoar as pessoas. Vocês já pararam para pensar o quanto que essas palavras, esses discursos podem causar mal na vida das pessoas que são alvos? Fica para a reflexão de vocês, tá certo? Vejam só, mas será que essas pessoas, né, que fazem esses comentários de péssimo gosto na internet, será que muitas se identificam? Vamos ver no próximo slide. Analisem comigo esta imagem que aparece aí para vocês. Então, há uma pessoa sentada, né, acessando a internet de um notebook. Mas vocês conseguem ver o rosto dessa pessoa? Não, não conseguem, né? E por quê? Eu coloquei essa imagem justamente com esse objetivo, para mostrar que muitas pessoas se utilizam do anonimato para disseminar essas mensagens de ódio na internet. Ou seja, elas criam perfis falsos, né? Mas por que elas fazem isso? Né? Porque geralmente muitas delas são agressivas e preconceituosas na internet, mas não possuem o mesmo tipo de comportamento na vida fora do ambiente virtual, seja por vergonha de assumir os preconceitos, né, que elas possuem, ou seja por medo, né, até mesmo das consequências dos atos delas. Então, muitas utilizam do anonimato, tá certo? Vejam só no próximo slide. Como eu disse a vocês lá no início da aula, no tempo da ditadura militar, as pessoas não podiam, né, se expressarem livremente. Então, muitas, né, através da escrita, através da poesia, né, de poemas, de livros, de canções, letras de músicas, né, em geral, elas se expressavam de uma forma em que as pessoas, né, não soubessem exatamente o que elas estavam dizendo, se estavam criticando alguma atitude do tempo da ditadura militar. Hoje nós temos essa liberdade, inclusive ela é vista em muitos gêneros textuais. Vejam só um exemplo que eu trouxe para vocês que é a prova disso, né, que são as charges. Vocês conhecem as charges? Vejam só, acompanhem comigo a definição. Diz assim: a charge é um tipo de ilustração que geralmente apresenta um discurso humorístico e está presente em revistas, principalmente nos jornais, que nós estudamos na semana passada. Trata-se de desenhos elaborados por cartunistas,
né? Transpondo para o desenho algum tipo de crítica, geralmente permeada por fina ironia. Então vamos ver o humor aqui dessa charge, que diz assim: vejam só essa ilustração. Não posso atender seu filho. Sou pediatra. Mas, quando entrei na fila do atendimento, ele ainda era uma criança. Então, veja só que interessante essa charge. Vocês conseguiram captar a crítica que foi feita? Ah, professor, eu acho que a crítica foi feita a demora, né, do atendimento. Exatamente. Né? Então, a crítica foi em relação ao sistema público de saúde, né? Que apesar de ter muitos pontos positivos, de ajudar muitas pessoas, né, possui um ponto negativo nessa questão do atendimento, da demora, né? Então, no caso dessa personagem, a mãe, ela esperou tanto tempo, mas tanto tempo para ser atendida, que o seu filho saiu da fase da infância e se tornou um adolescente. Então, lembre, pessoal, que a liberdade de expressão é um direito que todos nós temos de nos posicionarmos a respeito de qualquer assunto. Mas não podemos utilizar dessa liberdade para praticarmos, então, o discurso de ódio, utilizarmos palavras ofensivas e discriminatórias, tá certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Até lá!